Sob a proteção de Deus, em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para a audiência pública para debater o projeto de lei orçamentária anual, LOA, e a revisão do Plano Plurianual, PPA, que apresenta as ações propostas para o exercício financeiro de 2017. Convido o vereador Elton Renê para a leitura do texto bíblico. Todos de pé, por favor. Obrigado, presidente. Salmos número 27, capítulo 27, melhor dizendo. Começar pelo versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cerque, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Amém. A mesa já composta aqui, secretariando os trabalhos, o vereador Elton Renê. Também já conosco aqui, representando a Secretaria de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde, a senhora Janisa Carvalho, gerente da Célula Orçamentária da Secretaria de Saúde, e a senhora Ana de Lourdes, diretora do Instituto Cândido Vargas. Convido o vereador Elton Renê para a leitura do expediente de mesa. Como queira, senhor presidente, lendo requerimento 25151-2016. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de João Pessoa, com fulcro no artigo 191, parágrafo 1º, inciso 1º e 2º, e artigo 227 do Regimento Interno, solicita que sejam convidados os senhores secretários municipais a comparecer a esta Casa Legislativa e convida as entidades representativas da sociedade, autoridades, cidadãos pessoenses, servidores municipais e a quem possa interessar a participarem das audiências públicas abaixo descritas, onde será apresentado pelos secretários das áreas de discussão o projeto de lei orçamentária anual, LOA, e a revisão do Plano Plurianual, PPA, que apresenta as ações propostas para o exercício financeiro de 2017. Primeira audiência pública, dia 16 de novembro, quarta-feira, às 11 horas. Áreas de discussão: Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e Instituto Cândido Vargas. Só isso mesmo? Lido o expediente. Pode ler? Continuando a leitura, senhor presidente, das seguintes audiências. Segundo dia, segunda audiência pública, dia 17 de novembro, quinta-feira, às 11 horas. Áreas de discussão: Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Recreação, SEGE, Fundo Municipal de Cultura, Fundação Cultural de João Pessoa, FUNJOP, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Unidade Gestora da Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, Fundo Municipal da Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes. Terceiro dia, presidente, 18 de novembro, sexta-feira, às 9 horas da manhã. Áreas de discussão: Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito, Secretaria de Gestão Governamental e Articulação Política, Procuradoria-Geral do Município, Fundo de Gestão, Desenvolvimento e Modernização da PROGEM, Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos do Consumidor, Superintendência de Limpeza Urbana em Lu. Quarto dia, senhor presidente, dia 21 de novembro, segunda-feira, às 9 horas. Área de discussão: Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Habitação Social, Fundo Municipal de Fomento e Habitação, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Planejamento, Fundo de Urbanização, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, SEDURB, Superintendência de Mobilidade Urbana, SEMOB. Quinto dia, senhor presidente,
Audiência pública, dia 22 de novembro, terça-feira, às 11 horas. Área de discussão: Secretaria das Finanças, Secretaria da Administração, Secretaria da Receita Municipal, Instituto de Previdência do Município, IPM, Controladoria Geral do Município, Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil de João Pessoa, Secretaria de Turismo e Fundo Municipal de Turismo. Sexto dia, senhor presidente, audiência pública, dia 23 de novembro, às 11 horas, quarta-feira. Área de discussão: Secretaria do Trabalho, Produção e Renda, Secretaria de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Idoso, Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Gabinete de Comunicação Social e Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres. Lida o calendário das audiências públicas, senhor presidente. Agradeço, vereador Elton René. Quero, nesse momento, passar a facultar a palavra aos representantes das secretarias e, para iniciar, já convido a senhora Janisa Carvalho, gerente de célula orçamentária da Secretaria de Saúde, aqui representando a Secretaria de Saúde, assim como o Fundo Municipal de Saúde. Bom dia a todos e todas. Eu saúdo a mesa e os demais presentes, em nome do senhor Elton René, do meu lado, e vou dar início à minha apresentação. Tá? Hoje a gente está realizando, como já foi dito, na abertura da audiência pública, né, de apresentação da lei orçamentária, na verdade, o projeto de lei, eu estou representando a Secretaria Municipal de Saúde e o Fundo Municipal. O fundamento legal é a própria Constituição, né, no artigo 165, que fala sobre a Lei de Iniciativa do Poder Executivo, que estabelece o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. A gente já passou pela fase da LDO no início do ano e agora estamos passando para a terceira fase. Também cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei das diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. A lei complementar 101/2000, de responsabilidade fiscal, né, fala sobre o projeto de lei orçamentário elaborado de forma compatível com o plano plurianual, essa compatibilidade entre o que foi planejado até 2017, certo? Com a LDO e a lei complementar. Pode ir. Então, são instrumentos de transparência de gestão fiscal, justamente essa divulgação que é feita em audiência pública para trabalharmos sobre esse assunto. No artigo 48 da Lei Complementar, parágrafo único, fala sobre a transparência sendo incentivada. Pode continuar. Tá? Mediante essa participação popular. E o que seria a Lei Orçamentária Anual? Seria a lei que define as prioridades contidas no Plano Plurianual, PPA, e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. A LOA disciplina todas as ações do governo. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. Na linha do tempo, o PPA, nós temos 2014 a 2017, a gente está cumprindo, graças a Deus, o último ciclo, né, do PPA 2017, né, LDO e LOA. Na evolução do orçamento de 2013 para cá, nós verificamos, né, que houve um crescimento sensível de 2016 a 2017, diante de todas as conjunturas econômicas que o país tem passado. Secretaria Municipal de Saúde, as unidades orçamentárias são 101, Gabinete do Secretário, 103, Diretoria de Administração e Finanças, certo? O que está proposto nessas duas unidades orçamentárias? Que tipo de fonte eu tenho? Eu tenho o Tesouro, a fonte 00. Então, o que está proposto? Para pessoal, 181 milhões, custeio, 2 milhões e capital, 500 mil. Quando a gente pensa em custeio, a gente pensa em contratos, todas essas situações. Está claro, né? Não, tá, então eu vou mais... Isso. Pessoal, 181 milhões, custeio 2 milhões, capital 500 mil.
perfazendo 183 milhões e 500. Lembrando que essa fonte é Tesouro, certo? Pode passar. Quais são as principais ações? Porque se eu fosse ler todas as ações, seria muito cansativo. Mas construir, reformar, ampliar, houve um aumento sensível aí, passou a ser 52 mil reais, onde está previsto, essa seria a participação do Tesouro, né? Muitas construções vêm com fontes 25 ou mesmo 27 de convênio, e aí seria a contrapartida. Claro que isso pode aumentar. No ano de 2016, houve, sim, um acréscimo desse valor. Se propôs mas houve a necessidade de aumentar. Oi? Certo. Mantém... A princípio, veja bem, nas unidades 101 e 103, porque na 301, que é o Fundo Municipal, a gente também tem contrapartida, certo? Então, mantém e implementar as ações e serviços da Central, que é a CAF, né? A assistência farmacêutica, 223 mil, e a parte de serviços administrativos, aí entra essa questão de contratos. Certo? São os contratos. Pode passar. 1.233.000. Bom, no Fundo Municipal, que é a outra unidade orçamentária, nós temos de recursos ordinários para o tipo de despesa pessoal, 63 milhões, custeio 21 milhões e 500 e capital 1 milhão e 500 mil, num total de 86 milhões. E 63 para pessoal também aí? Sim. Pode passar, Leonardo. Bom, então, na aplicação do orçamento em relação ao Fundo Municipal de Saúde, foram 26 milhões em 2014, em 2015, 59 milhões, 2016, 86 milhões e 500, 2017, 86 milhões. Certo? Bom. No Fundo Municipal de Saúde, isso é a previsão orçamentária envolvendo todas as fontes. Tá? Isso aí tira 101 e 103, é só o fundo. Recursos ordinários, 86 milhões, 20 são recursos ordinários mais diretamente arrecadados através de taxas, multas, inscrições. 1.226.000, o SUS, a fonte 25, 537 milhões, 27 também é federal, porém, aquelas projetos mesmo firmados que você não tem mobilidade para fazer utilização. 29 são convênios efetuados aqui na própria Secretaria com instituições de ensino. 30 é aquele repasse relacionado ao Estado, que está falando sobre SAMU, UPA e assistência farmacêutica. Porque você pode chamar a fonte do Estado de 30 ou 31. Vai depender de que tipo de ação você está pensando. Se você está falando da questão tripartite, que é SAMU, UPA e assistência farmacêutica, é uma fonte específica que você não usa para mais nada, que é a 30. A 31, que são outras transferências do Estado, está muito relacionado àquelas complementações de anestesiologista, cardiologia, oncologia. Do 30? Da 30 da 31 é um pouco menor desse valor, mas como tem 5 meses que não está havendo as transferências, a gente julga que tudo se organize para o próximo ano, então a gente colocou para 2017 e mais o orçamento que a gente prevê que chegue de retroativo, porque senão eu não vou poder fazer uso do recurso. Se a gente tiver o recurso financeiro, mas não tiver orçamento, não pode ser feito o uso. Então, a gente deu uma margenzinha, uma folga para a gente poder utilizar esse recurso. Então, de uma maneira geral, 657 milhões. Agora, veja bem, não é que vai chegar a 657 milhões. Existem resíduos de emendas, né, que está passando por processo licitatório que a gente não pode utilizar, então a gente termina colocando um pouco mais para o próximo ano para fazer uso do que já chegou. Certo? Pode passar.
Então, a gente, quando pensa em financiamento do SUS, a gente tem que pensar nos 6 blocos de financiamento. Porque, às vezes, a gente pensa, tem tantos milhões que vão chegar para João Pessoa. Mas esses tantos milhões, eles são divididos em blocos. Então, se a gente utilizar de forma inadequada de um bloco para o outro, não existe legislação que permita. Às vezes, há uma portaria ministerial que permite ou não uma reprogramação, mas aí tem que ter uma boa justificativa. Então, quais são os blocos que eu tenho? O grande bloco, que é a atenção básica, farmácia básica. A farmácia básica só pode ser utilizada baseado no anexo 1 e 4 da RENAME. Média e alta complexidade, que aí a gente pensa em CAIS, CAPs, hospitais, UPAs, SAMU, é muito pesado, muito complexo, né? Já diz o nome. A vigilância em saúde, aí a gente entra. Vigilância ambiental, zoonoses, vigilância epidemiológica, DST-AIDS, então, todas essas unidades. Gestão do SUS, que está a regulação, rede escola, educação permanente, conselhos municipais e o bloco de investimento, que é o bloco ainda mais fechado. Porque o bloco de investimento ele vem marcado para o que você pode fazer com aquele recurso. Não existe possibilidade de remanejamento. Por exemplo, se eu tiver um recurso para uma UPA Oceania, o projeto é UPA Oceania, mesmo que eu tenha outra UPA e que tenha um resíduo daquele recurso, eu não posso utilizar para a UPA do Valentino ou de Cruz das Armas. Existe recursos UPA, coletivo, mas existe recursos de investimentos ainda mais fechados, mais afunilados. Eu coloquei algumas ações, né, dos blocos, atenção básica, saúde bucal, que é manter e implementar a saúde bucal, saúde da família, ACS, pode passar, Leonardo. NASF, tudo isso é disponibilizado, acho que é a própria Câmara dos Vereadores, porque eles já recebem, né, bem com antecedência. NASF, e aí eu coloco o PAB-FIX. Todos os anteriores ao PAB-FIX são PABs variáveis. O que é que significa PAB variável? Aquele programa pode ou não ter continuidade. E ele o município só recebe esse recurso se ele alcança determinado indicador, né, de índice de ação. Já o PAB fixo, ele é enviado para o município com base nos dados de quantos munícipes tem pelo IBGE, pelo último censo. Isso é um problema para uma região metropolitana como João Pessoa. Porque a gente sabe que a gente está envolvido, né? Existe um cinturão em volta de vários municípios pequenos que terminam migrando para João Pessoa e a gente precisa utilizar isso. Normalmente, os PABs variáveis eles não conseguem bancar todo o programa. Ele é bancado pelo Tesouro e também pelo PAB fixo. Então, se não houver a utilização desses outros recursos que a legislação permite, fica impossível desenvolver os programas. Dentro da média e alta complexidade, eu coloquei a rede Viver Sem Limites. Ótimo. Bom, então, o MAC Rede Viver Sem Limites, eu gostaria de só... Eu não coloquei um asterisco ali, mas, veja bem, aquele valor do MAC Rede Viver Sem Limites, ele é... MAC é o bloco de média e alta complexidade. E a Rede Viver Sem Limites é um nome de um programa nacional onde a gente pode estar utilizando esse recurso para a compra de alguns materiais para o usuário. Precisa de algum tipo de cadeira de rodas, essas coisas. Só que esse valor ele não vem totalmente para João Pessoa. João Pessoa recebe o valor que deve ser passado para a FUNAD. Vamos supor, se a gente recebe 6 milhões, 4 milhões vai para a FUNAD, por exemplo. Por quê? Porque existe uma portaria nacional onde o Ministério da Saúde reconhece algumas instituições nos municípios e estados que estão aptos para desenvolver determinadas atividades. João Pessoa, ela tem muito disso, por exemplo, Rede Cegonha, Rede Viver Sem Limites. João Pessoa não usa o recurso... Não, vou falar mais corretamente.
O Fundo Municipal de Saúde recebe, por exemplo, Rede Cegonha e transfere o recurso para as instituições que estão cadastradas. Por exemplo, Edson Ramalho, ICV. Graças a Deus, isso já está regulamentado. No caso da Rede Viver Sem Limites, a instituição que recebe parte desse recurso é a FUNAD, certo? Bom, então, MAC ambulatorial, mantém e implementar os serviços ambulatoriais. Então, os CAIs estão envolvidos nessa MAC ambulatorial. Então, toda vez que chega um processo para mim, para a compra de um equipamento ou uma contratação de algum serviço, eu utilizo o orçamento da MAC ambulatorial. Resme Pasme, que é uma rede que eu tenho um grande carinho, que é a rede de saúde mental, certo? Pela primeira vez, existe a possibilidade hoje, porque, veja bem, a gente tem uma grande dificuldade de internação de pacientes com problemas clínicos em hospitais gerais. Normalmente, eu já trabalhei num CAPS e era triste a minha situação quando eu botava... Não mudou, não. Não mudou, não. Acho que só foi a luz. Essa última. O que acontece? O que o governo federal faz hoje? Por exemplo, se uma determinada instituição precisa de um recurso a mais para pagar determinado procedimento, a gente paga com o dinheiro de complementação ou do Estado, aquela fonte 31, ou 00, porque a lei só permite isso. A tabela SUS X. O que o governo federal fez em relação a essa ação, que eu acho louvável? O que acontece? Hoje, existe já uma portaria que permite que, se houver necessidade de complementação para uma internação de um paciente de saúde mental, o SUS, na fonte 25, banca. O que isso é a única ação em que existe a possibilidade legal de complementação com o dinheiro do SUS. Que até as pessoas... complementação com o dinheiro do SUS, sim. Nesse caso, porque existiu essa legislação que houve, eu acho que final de 2015, alguma coisa assim. Pode passar. MAC e FAEC. FAEC, essa é mais a parte da rede conveniada, e a MAC e FAEC está mais ligada com a regulação, mas eu vou dar uma breve explicação. Aqueles procedimentos que ainda não existe não é nem um registro, um cadastro, são procedimentos delicados, que não existe ainda uma tabela SUS, uma regimentação, está em fase experimental, alguma coisa assim. Ana de Luz me ajuda aí também. É pago pelo FAEC. Mas a rede conveniada como um todo da regulação, você tem um convênio com o HU, com o Santos Isabel Enos, com Dom Rodrigo, todas essas instituições, exames, é pela rede conveniada, que hoje a maior fatia do nosso orçamento é a rede conveniada. E o MAC-SAMU. O MAC-SAMU é aquela questão que eu disse da tripartite. A gente tem recurso do município, recurso federal, 50%, os outros 50% é dividido meio a meio, Estado e município. Então, tem que ser repassado os valores do Estado e município. E há uma legislação para essas tripartites onde diz: se eu uso o X do governo federal, eu também tenho um percentual fechado para usar do governo do Estado e do município, para que o município e o Estado não se esquive da sua responsabilidade. Continuando, média alta complexidade, UPA também. A questão de todos os serviços, eles precisam ser cadastrados, registrados, né, na questão do Ministério da Saúde, na regulação, para que possa a gente receber o retorno da MAC dessas ações, desses atendimentos. MAC Ortotrauma, ICV, podem passar. Santa Isabel, Valentina, são os hospitais da rede, e MAC Céu. Da criança, né? 13.451.000. Pode passar. MAC-CEL, que é a questão da saúde bucal, mas a questão de média e alta complexidade, né? Porque você tem a saúde bucal, a atenção básica, e aí você vai ter também a questão do PEMAC,
Tanto o PEMAC da atenção básica é um PAB variável que você pode estar utilizando nos outros PAB, com os outros PABs variáveis, e nós temos também o PEMAC-CEL. Com relação à assistência farmacêutica, eu acho um dos blocos, junto com o de investimento, mais restritos, embora o valor seja elevado, mas só há permissão legal de utilização desse recurso com os itens que estão na lista do anexo 1 e da 4 da RENAME. Você pode até ter o recurso, pode até precisar de uma gase. Mesmo sendo assistência farmacêutica, esse recurso não pode ser utilizado para uma gase porque ele não está nessa listagem. Eu acho que é uma discussão que deve, a nível nacional, de repensar. Eu sou farmacêutica, então a discussão ela fica mais apertada aí. A assistência farmacêutica, APL, é arranjo produtivo local, está relacionado com as CEPICs, né, as práticas integrativas. Farmácia popular. Esses orçamentos eles estão muito relacionados com a possibilidade de receita. Nós fizemos o orçamento tanto de 2015, que eu já cheguei no final já só para inserir, que né, eu peguei já no segundo semestre de 2015 o orçamento. Esse ano a gente começou desde o ano passado fazendo levantamento. Quanto chega? Porque não adianta você orçar 1 milhão se chega a 500 mil. Porque eu digo que orçamento é como cartão de crédito. Você pode até ter um cartão de crédito alto, mas você não tem lastro financeiro para bancar o cartão de crédito. Então, o orçamento ele está muito relacionado. Quanto virá? Quanto o município tem condição de dar contrapartida nessa ação? Né? Quanto ainda existe recurso em caixa que não foi utilizado? Então, o planejamento ele tem que seguir muito isso, porque como é que a gente faz em casa? Quanto eu recebo? X. Então, eu tenho que ajustar meu orçamento enquanto eu tenho de receita. É evidente que uma folga sempre tem que ser dada. Por quê? Porque se tiver uma emenda no meio do ano, a gente faz um orçamento em julho, apresenta em novembro, né, para ser aprovado, e começa no dia 2 de janeiro. Porém, pode acontecer de realmente vir algum processo, alguma emenda que realmente venha mais recursos para a João Pessoa. Então, tem que ter uma certa folga para estarmos dentro da legalidade. Pode passar. Vigilância em saúde, a vigilância sanitária, a primeira, ela tem um recurso da fonte 25, mas ela também trabalha, né, fazendo visitas, taxas, multas, então ela termina tendo um recurso próprio aí, que não deixa de ser 0,0. Vigilância em saúde, que é a vigilância epidemiológica. O recurso vem num bloco só da vigilância epidemiológica, da vigilância em saúde, e aí ele é fracionado em várias áreas, baseado nas ações. A VSPAM, que está relacionada à DST-AIDS, e a vigilância ambiental. A vigilância ambiental, o recurso dela vem no bloco da vigilância em saúde, levando em consideração que algumas ações elas devem ser efetuadas para que no ano seguinte o recurso possa voltar. Com certeza. Bom, gestão da saúde, a gente tem a rede escola. Como eu falei para vocês, João Pessoa é um campo de estudo, né, do SUS. Existem muitas instituições privadas que utilizam nossos serviços. Muitas vezes retornam em forma de recurso financeiro ou pode vir em forma de troca de cursos, né, de alguma coisa assim. A educação permanente, que vale salientar que faz alguns anos que o governo federal ele não envia mais nenhum recurso. O que a gente tem, na verdade, é um resíduo, mas que precisa aparecer no orçamento para poder ser utilizado, senão esse recurso ele vai ficar parado. E a regulação em saúde. Essa aí é a questão administrativa, né? A regulação em saúde, que é uma das diretorias, ela também trabalha com o recurso da MAC, com relação à rede conveniada e FAEC. Esse é o nosso endereço de e-mail, o telefone do nosso setor. Nós agradecemos a atenção. Qualquer dúvida, tá certo? Estou à disposição. Agradeço a senhora Janisa Carvalho, gerente da célula orçamentária da Secretaria de Saúde, aqui representando a Secretaria de Saúde do município, assim como o Fundo Municipal de Saúde. E, nesse momento, para dar sequência à audiência pública que discute a LUA para o ano de 2017,
quero convidar a senhora Ana de Lourdes, aqui representando o Instituto Cândida Vargas. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa no nome do vereador Marmute, que está presidindo essa sessão, cumprimentar todos os presentes e aqui fazer a nossa estimativa, né, da LOA, na expectativa para 2017. Então, nós temos como fonte de renda a fonte 00, que é a fonte por arrecadação, então, a produtividade médica, tudo que se produz dentro do Instituto, a gente cobra através de AIH, e com esse recurso que a gente mantém, né, a dinâmica do serviço. Então, nós temos, como primeiro item, a manutenção dos serviços administrativos, que aí envolve várias situações, como, por exemplo, promover a melhoria da assistência ginecológica, obstétrica e neonatal em nível ambulatorial e hospitalar, proporcionando uma assistência qualificada e humanizada, assegurar a política de seguridade social definida na legislação vigente, efetuar pagamento das despesas dos exercícios encerrados. E aí, nessa manutenção dos serviços administrativos, a expectativa é em torno de 3.460.000. Contribuição patronal do INSS, 800.000. Manutenção dos serviços pessoal, 8.300.000. E aí inclui os plantões extras, inclui o SUS, que a gente repassa para todos os funcionários. Temos também um recurso destinado à gestão do conhecimento. Nessa gestão do conhecimento, contempla tanto o pessoal da assistência, né, capacitação do pessoal da assistência, quanto a parte administrativa, a gestão de pessoas, encargos de exercícios anteriores, que aí é onde fica essa reserva para algumas despesas que não conseguiram ser concluídas. A gente faz uma estimativa e deixa esse recurso reservado para cumprir no exercício subsequente essa despesa, em torno de R$10.000. A política de humanização, e aqui a gente reserva um valor de R$4.000 para investir, mais uma vez, na capacitação constante e permanente de toda a equipe de assistência. Pouco, né? Porque o recurso, no final, você vai... Mas a gente faz disso, assim, multiplica, sabe? Porque a gente tem muito, por exemplo, essa questão da humanização, a gente tem muita prata da casa que faz isso, entendeu? Então, assim, são muitos movimentos com o serviço social, com a psicologia. Então, a gente consegue, dentro do próprio Instituto, trazer... E isso aqui fica para alguma situação mais pontual, onde a gente chama um convidado, aí tem que pagar algum... É muito pouco. É muito pouco, mas a gente consegue fazer muito mais com muito menos. Eu estava até conversando com o Candice aqui, a gente, nessa nova perspectiva de 2018. Assistência ambulatorial e hospitalar. Aqui a gente tem um recurso de R$102.743 destinados, né, para a melhoria da assistência ginecológica, aí é onde a gente entra com a questão da assistência cirurgia ginecológica, com assistência ambulatorial, agora com a questão da microcefalia também, com... Oi? 6.102.743. Então, assim, no total de R$18.681.743. Esse é o total de recurso que a gente mantém. Farmácia, nutrição. Então, muito, é isso que eu digo, a gente faz muito mais com pouco. E agora, nessa perspectiva da redução de recurso, é o que nos preocupa, né? Porque na saúde a gente tem um dinamismo muito grande. Então, tem dias que a gente está com a casa cheia, né? E hoje, ainda mais com a questão da lei do acompanhante, que a gente cumpre regularmente a lei do acompanhante, então a gente tem que dar refeição. A grande maioria desses usuários vem do interior, cerca de 52% vem do interior. Então, a gente cumpre todas essas determinações, essas políticas de humanização. Então, a gente está, dentro dessa perspectiva, fazendo muito mais. Então, é isso que a nossa apresentação é essa. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço a senhora Ana de Lourdes, que acabou de explanar aqui
a discussão orçamentária do Instituto Cândido Vargas. Nesse momento, eu passo a facultar a palavra aos inscritos, e aí eu peço para que quem quiser também se inscrever, que ainda não colocou o nome aqui, está na nossa lista, que possa se manifestar levantando a mão, que a gente vai dar a oportunidade. E tanto a representante do Instituto Cândido Vargas, como também da Prefeitura, da Secretaria de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde, anotem as perguntas, os questionamentos, para que, ao final das indagações, que vocês irão poder ter a oportunidade de poder responder a todos que foram inscritos. Tá? No momento, quero convidar a vereadora Sandra Marrocos para poder fazer os questionamentos que julgue necessários. Só um instante. Aperta o botão. Sim, parabenizar, né, as meninas, Janisa, Ana de Lourdes, esqueci, Candice, dizer do respeito que eu tenho por vocês enquanto profissional. Ana de Lourdes sabe disso, são muitos anos de caminhada e de construção, principalmente e de forma muito especial a saúde da mulher, né? E aí a gente saibam que todas as falas aqui são republicanas e necessárias, e vocês sabem disso, né? Me lamentar profundamente a ausência do secretário Adalberto Fulgêncio. Eu acho que algo que faltou na fala de vocês, até mesmo porque não é prerrogativa de vocês, né? Até o seria, mas dele muito mais, que é a fala política, é a prestação de contas de como anda a saúde na cidade de João Pessoa. E, na minha avaliação, ela não anda bem. Falta-se de um tudo. E, por mais que se coloque o contrário, eu vou reafirmar isso, porque não faço mandato de gabinete, ele é de gabinete, mas ele é também de rua. Esse é um dos espaços mais importantes da ação parlamentar, que é justamente a gente estar aqui tentando ajudar vocês, né? Então, lamentar profundamente. Ele deveria estar aqui. Eu espero que nas outras pastas, os secretários e as secretárias se façam presentes, porque o corpo técnico termina tendo que dar a resposta que em muitos momentos nem o tem. E aí, como a Ana traz na fala dela, principalmente nesse momento desafiante, que tem uma PEC que já foi aprovada no Congresso, de número 171, e que vai para o Senado para a votação de número 55, que congela investimentos em algumas áreas, e dentre elas a área da saúde, por um prazo de 20 anos. E eu tenho certeza que tanto eu e vocês, que eu conheço, da seriedade e do compromisso com o fazer profissional, estão muito preocupadas. Como é que você congela, como é que você tem a microcefalia, que é algo novo, é algo que chega e que é sério, e que as mulheres ficam responsáveis, inclusive, pelas crianças, e você tem uma responsabilidade de um governo federal congelar por 20 anos. Mas eu espero que a gente tenha união e unidade na luta, independente das nossas diferenças, inclusive política, para a gente barrar essa insanidade. E aí, Janisa, né? Então, todas as perguntas, né, de falta de medicamento, falta de gases, que o tem. Eu encontrei uma senhora na farmácia para ilustrar, ela estava com uma receita, primeiro que o farmacêutico não conseguiu ler, porque, juro para você, em solidariedade humana eu teria adquirido naquele momento. E ela tinha rodado todos os espaços e não tinha encontrado na farmácia, onde deveria estar na assistência farmacêutica, e não tinha. Isso é um caso de muitos que acontece, e a gente sabe que é verdade. E aí não ter a fala política do secretário aqui é muito ruim, é muito difícil, mas eu estou acostumada a essas atitudes na gestão que se apresenta na cidade de João Pessoa. E aí você tem um investimento grande em pessoal. Eu não anotei todas as rúbricas, mas eu lamento. Lógico que eu sou uma de... Se me botar para administrar pessoal, pode ter certeza que o salário será ajeitado. Pode quem quiser distribuir. Porque eu acho que profissional tem que ganhar bem. Profissional tem que ganhar com qualidade. Então, se for me dada qualquer oportunidade nessa perspectiva, dentro dos limites e possibilidades, isso será feito. Mas a gente, na saúde, tem que ter muitos cuidados, né? E aí, uma das coisas que eu queria registrar é justamente essa questão de uma verba tão grande direcionada para o pessoal, e alguns programas que são fundamentais, você não tem a mesma preocupação, né? E aí você tem a questão de você trazer 725 em uma
Eu não peguei todas, infelizmente, né? E não tive tempo de ver com propriedade, mas discuto saúde na minha história, inclusive. Senão, não teria condições de estar vereadora. Você tem 752 mil de contrapartida. Está entendendo? Eu sei que a gente pode mexer, eu sei que se a gente tiver 1 mil lá, a gente tiver orçamento para fazer e tiver custeio, nós faremos, né? Dependendo da vontade política, mas eu lamento isso acontecer. Eu não vi nada referente à população negra. E eu queria dizer que eu estou muito irritada com isso. Muito irritada. Enquanto mulher negra e enquanto cidadã, você tem, Ana de Lourdes, um espaço aqui que é referência para as crianças com anemia falciforme, né? Que é uma doença que não é que seja específica da raça negra, mas que está muito presente nela. E aí você tem o Valentina como hospital de referência e a única, eu não lembro qual é a denominação, a única médica que estaria em condições está lotada no Santa Isabel. Isso é um absurdo, minha gente. Isso é um absurdo. Eu quero saber cadê o recurso dito bem direitinho para a saúde da população negra nessa cidade, para os negros e negras. E aí essa questão da região metropolitana, está mais do que na hora da gente avançar no processo de discussão. Arruma água. No processo de discussão e de questão da gente ter isso de fato otimizado e realizado para que a gente faça consórcios, para que a gente consiga fazer ações conjuntas na região metropolitana e que a gente tenha condições de fluir. A questão do repasse para a FUNAD, eu gostaria de saber se está em dia, isso é uma pergunta, porque se tem uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Com toda a saúde, mas com as especificidades muito, muito mais presentes, e a pessoa com deficiência é uma delas. Questão da saúde mental. Eu fui gestora da socioeducação no estado da Paraíba, né? Uma das experiências mais ricas da minha vida. Quando eu cheguei lá, tinha 279 filhos do povo, negros e pobres, privados de liberdade. Quando eu saí, 3 anos depois, tinha 720. E aí, minha gente, muitos dos adolescentes que chegam lá já chegam com a saúde mental debilitada. E alguns dos que estão lá adoecem por conta disso, que não deveria estar. E digo sem medo de errar, mais de 80% não deveria estar lá dentro. Mas isso é uma outra discussão. E aí, o que é que acontece? Você tem a municipalização do serviço de saúde mental e eu encontrei grandes dificuldades de fazer a interlocução. Está entendendo? Encontrei uma facilidade com a Adalberto, quero inclusive registrar. A gente conseguiu discutir a assistência farmacêutica muito bacana na FUNAD, na FUNDAC. O tempo que eu estive na FUNDAC, a gente pactuou e tinha um repasse. No tempo dele. Quando entrou outra secretária, parou de ter e agora espero que tenha. Então, eu registro as falhas, mas registro também onde a gente cresce. E eu acho que, assim como eu, vocês querem demais isso. E aí, se o recurso é pouco, se a gente tem um congelamento, a gente tem que minimamente eleger prioridades. E tem público vulnerável que é prioridade. Então, Janisa, parabéns, né, pelo seu olhar técnico, pela sua apresentação, mas me faltam muitas respostas, inclusive que você não vai poder me dar. Ana de Lourdes, assim, você sabe que eu tenho não só respeito, como muito afeto por você, né, nas nossas vidas. Nos espaços que eu já estive, a gente militou junto, a gente luta para que cada um e cada uma no seu espaço, mas que a saúde da mulher ela seja cada vez mais otimizada. E aí, quando diz 4 mil para formação e capacitação, me deixa muito entristecida, sabe? Porque é você não cuidar do cuidador, é você não cuidar de quem cuida. Mais um minuto para concluir. Eu preciso um pouquinho mais, por gentileza. 2 5. minutos. É você não cuidar de quem precisa, até mesmo porque eu tenho muito mais coisa na Cândida Vargas para questionar. E aí, então, eu vou parar nessa história, porque eu tenho questionamentos muito específicos relacionados à questão da verba cegonha. E aí eu fiz, infelizmente, Ana de Lourdes, eu encaminhei um requerimento para Aralá, datado. O que é a verba cegonha? É um recurso que veio, você sabe tão bem quanto eu tenho certeza, de 350 mil do Ministério da Saúde no ano de 2012. Foi o ano que eu não fui eleita, não tive como acompanhar e não foi aplicado como deveria. Não foi. Não foi. E aí, mais uma vez, o secretário não está aqui para me dar a resposta. Até as camas que estão lá, onde a mulher pode fazer o parto normal, porque parto é normal, o resto tudo é cesariana, o resto tudo é cirurgia. Parto mesmo é o normal. E aí você tem as camas, e pelas denúncias que eu recebi,
e eu quero crer que não seja verdade. As mulheres ficam lá, mas na hora de parir, mesmo a cama não está no lugar que deveria estar. E aí você tem a verba cegonha, cadê este dinheiro? O que estava previsto lá. E aí eu encaminhei um requerimento para solicitando informação da Cândida Vargas sobre a questão da verba cegonha, no dia 3 de 2006, assim que eu entrei, foi minha primeira ação. Está datada do dia 23 de agosto, e até agora eu não recebi resposta nenhuma. E aí a gente visitou lá o SPA, entre uma das ações prevista na verba cegonha, era a questão da construção da casa de aboio, né? Do lado, no anexo ao lado da Cândida Vargas. Estão aqui as fotos. Estão aqui. Essas são as fotos do abandono, do desrespeito. E eu quero registrar o desrespeito com não nos dar informação por parte da gestão municipal. E aí, para encerrando minha fala, até mesmo para... Um minuto para a vereadora. Para concluir minha fala, aí eu me deparo novamente, dizendo que vai construir o Hospital da Mulher. Uma promessa de campanha que não foi efetivada. E aí eu me deparo novamente com a construção da casa da gestante de bebê aqui, dizendo. Eu me deparo novamente com a construção do centro de parto normal. Está aqui o espaço. E o dinheiro veio. E eu não costumo ser desleal, porque eu sei do compromisso e do comprometimento dos profissionais da saúde nessa cidade. E toda vez que eu uso essa tribuna para fazer uma fala, para solicitar informação e para fazer denúncia, dizem logo que eu estou desrespeitando os trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu espero, de fato, primeiro eu quero saber cadê o dinheiro. Isso tem que ser dito. Em algum momento, isso tem que ser dito. Eu passo agora, esse momento, a fase de respostas às indagações colocadas aqui pela única escrita, né? Não tem mais quem queira participar, a vereadora Sandra, e também, já que é disso, é do conhecimento também da vereadora, que o secretário não está aqui presente, mas não é obrigatória a presença dele, e sim a apresentação de alguém que o represente. E está aqui o seu preposto, no caso, na pessoa da senhora Janisa Carvalho, que tem total capacidade de responder a qualquer questionamento. Se ele mandou uma pessoa aqui para representá-la, é porque eu acredito, e todos nós acreditamos, na capacidade e na inteligência que a senhora Janise tem de responder a quaisquer questionamentos. Então, eu peço para que, na sequência, na prioridade, comece a resposta à senhora Janisa Carvalho e depois a senhora Ana de Lourdes nos questionamentos pertinentes ao Instituto Cândida Vargas. Sandra, eu coloquei também Você pegou, acho que, com o meu esposo, que está passando aí. Eu pedi para ele botar em PDF, porque eu tinha deixado ainda em PowerPoint e podia perder alguma coisa, algum dado. Para a 301 Fundo Municipal de Saúde, a gente tem mais em investimento. A questão da contrapartida na 00 tem mais 1.500.000. Mas existe proposta de ainda mais, certo? Isso é uma questão de trabalho mesmo, sabe? De planejamento. Uma outra questão, eu antes de sair, como você falou da questão federal do congelamento, eu perguntei a uma pessoa do financeiro quanto já tinha chegado do SUS, de fonte SUS, certo? Até 30 de setembro, se você parar para pensar, é 2/3, né? Muito mais do que a metade do ano, e só chegou 249 milhões do SUS. Então, assim, para um orçamento, porque esse orçamento é baseado em despesas, que a gente tem, e só chegar do SUS a 249 milhões, realmente é muito pesado para um município. E com relação a algumas ações que você falou pontuais, eu trago mais as maiores, porque são muitas ações. Mas o meu setor é aberto, eu sou muito transparente, certo? E, se você quiser, eu estou aberta. Eu estou acompanhando alguns processos também no dia a dia, mas tem o número do telefone, depois eu posso passar o meu e-mail também, pessoal, não tem problema nenhum.
E eu posso sentar com você e mostrar alguns projetos, inclusive em relação à saúde da população negra. Porque, antes de técnica, eu também sou farmacêutica. Eu sou farmacêutica do quadro. Eu estou, desde 98, acompanhando a atenção básica. Então, isso me preocupa muito. Eu fico naquele elo de ligação, de discussões, né? Ajustar o recurso financeiro, ajustar o orçamento e também a necessidade. Então, você pode contar comigo. Algumas respostas realmente são de cunho político, eu não posso responder. Mas as que você precisar em relação a projetos que a gente está esperando que seja aprovada licitação, você pode contar comigo. Com certeza, eu agradeço. Pronto, encerrado já as respostas. Sim, porque se ela quiser, ela pode pessoalmente ter algumas respostas de algumas ações bem particulares. Ótimo. Algum questionamento que foi feito ao Instituto Cândida Vargas? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Respondendo as questões que Sandra colocou, em relação a essa superlotação que você colocou da questão da região metropolitana, da articulação, de negociação com a assistência, existe tramitando, há muito que a gente já vem nessa luta, né, fazendo fórum de redução de mortalidade materna e neonatal, e aí agora, junto ao Ministério Público Federal, existe toda uma, e também ao Conselho Regional de Medicina, toda uma articulação para se mobilizar e se criar dentro dessas cidades, das capitais, a própria assistência, porque tinha, na verdade, o que é que acontece concretamente? Se pactua, né, tem a pactuação de assumir número de partos, recebe verba do SUS e encaminham para João Pessoa. Mas isso é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Por quê? Para que você tenha um hospital, uma maternidade funcionando efetivamente existem normas e leis que regimentam, né, a nível do CRM e tudo mais, que tenha um mínimo de corpo clínico para efetuar aquele atendimento. Então, daí surgiu até essa possibilidade de se fazer alguns arranjos de pactuação mas a questão política não permite, por exemplo, que algumas cidades se juntem e fiquem uma cidade só, né, então a gente já... Mas aí tem a questão, né, o viés político que realmente não permite. Mas tem sido discutido, tem sido buscada essa solução, né? E a gente, em alguns espaços, a preocupação é geral de que isso se organize até para a segurança maior da mulher, né? Porque a gente vê chegando mulheres mal conduzidas ainda do interior, e não só da região metropolitana, mas de cidades longínquas, né, da Paraíba, que chegam com transporte inadequado, com acompanhamento inadequado, e isso tudo reflete no resultado geral da saúde, né, e nos índices. Em relação a essa questão da Rede Cegonha, nós começamos a receber o recurso em 2015. Esse recurso que vem para o Instituto, ele não contempla construção, contempla política de assistência e humanização. E aí a gente avançou bastante, Sandra, em termos de, por exemplo, os nossos indicadores. Então, tem um monitoramento do Ministério da Saúde, e nossos indicadores em relação à assistência humanizada, então, avançou muito. Por exemplo, os índices de episiotomia, de ocitocina, a presença da doula junto à mulher. Então, são ganhos enormes. São ganhos muito, muito significantes, entendeu? Agora, é um processo que não acaba nunca. Ele é inacabado, porque a gente vai em busca da excelência na saúde e a gente vai sempre ter o que buscar, sempre ter o que qualificar. E eu acho que é por aí. A gente tem mandado, tem buscado, tem dentro da própria casa, a gente tem um núcleo de saúde do trabalhador no Instituto Cândida Vargas, com médico avaliando. Então, a gente tem um núcleo de fisioterapia para atender o funcionário, entendeu? Então, esse recurso é pequeno, mas a gente, dentro da casa, a gente faz muito mais, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a forma pedagógica que as senhoras apresentaram aqui, onde os recursos serão aplicados, e bem aplicados, no ano orçamentário seguinte. E, sem mais para hoje, eu quero só reforçar que amanhã, dia 17, a partir das 11 horas, aqui nesse plenário, será realizada a segunda audiência pública, e que estão convidados a participar para discutir
o plano, a LUA para 2017, a Secretaria de Educação e Cultura, a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Recreação, a SEGE, o Fundo Municipal de Cultura, a Fundação Cultural de João Pessoa, FUNJOP, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Unidade Gestora da Estação Ciência Cabo Branco, a Fundo de Manutenção da Estação Ciência Cabo Branco. Então, a gente convida a todos os vereadores, a todos os representantes de classe, a toda a população e a quem interesse poder participar junto conosco para a gente construir juntos uma LUA que realmente esteja a cara da cidade de João Pessoa, que os recursos sejam bastante bem aplicados no ano vindouro. Então, convido a todos amanhã, a partir das 11 horas, para a segunda audiência pública da discussão da LUA. Tá? Agradeço e declaro encerrada a presente sessão.